Meu nome é professor Michio Aku. Sou professor de Física Teórica na Universidade da cidade de Nova York. Eu me especializo em algo chamado teoria das cordas. E hoje preciso te contar uma coisa. Algo que contradiz tudo que tenho dito há décadas. Algo que vai contra a visão otimista que tenho, promovido em livros, palestras e aparições na televisão. Preciso explicar por que construir uma civilização de verdade é tão importante. No espaço, não apenas visitando, não apenas explorando, mas criando uma autossuficiência permanente. Sustentar sociedades humanas além da Terra é quase certamente impossível. Não. Difícil, não caro, não há décadas de distância, mas genuinamente, fundamentalmente. Impossível em qualquer sentido relevante. Veja bem, existe uma diferença crucial entre ir para o espaço e viver no espaço, entre visitar e se estabelecer, entre a exploração e a civilização. Já fizemos o que os primeiros 12 humanos fizeram. A Lua. Centenas de astronautas visitaram a Estação Espacial Internacional. Enviamos sondas a todos os planetas do universo. Sistema Solar. Podemos ir para o espaço. Isso já foi comprovado. Mas ir para algum lugar por alguns dias ou meses com apoio constante da Terra são completamente diferentes de estabelecendo civilizações independentes permanentes. E quando você examina o que é civilização, na verdade exige. Quando você observa os sistemas, estruturas e instituições que fazem as sociedades humanas funcionarem, você perceba que replicar tudo isso no espaço enfrenta barreiras que não são apenas tecnológicas, mas fundamentais. Barreiras da física, barreiras da biologia, barreiras da psicologia. Barreiras econômicas e, mais importante ainda, barreiras civilizacionais que ninguém fala sobre isso porque não se encaixam na narrativa otimista em que todos querem acreditar. Deixe-me começar com algo básico que todos ignoram. O que é uma civilização? Não é apenas um grupo de pessoas que vivem juntas. Não se trata apenas de edifícios e tecnologia. Uma civilização é incrivelmente complexa. Sistema de partes interdependentes. Você precisa da agricultura para alimentar as pessoas. É preciso indústria para produzir bens. É preciso educação para treinar a próxima geração. É preciso assistência médica para manter as pessoas saudáveis, viva e produtiva. Você precisa de governança para organizar a sociedade e resolver conflitos. Você precisa de cultura, arte. Música e literatura dão sentido à vida além da mera sobrevivência. Você precisa de famílias e criação e socialização de crianças. Você precisa de economias com comércio e especialização do trabalho. Você precisa infraestrutura, transporte, comunicação, sistemas de energia. Você precisa de gestão de resíduos, reciclagem, manutenção de todos os seus sistemas. E tudo isso tem trabalhar juntos de forma confiável e contínua por gerações. Na Terra, construímos essa complexidade ao longo de milhares de anos. Civilizations surgerum. E caímos. Aprendemos com os fracassos. Acumulamos conhecimento. Nos desenvolvemos. Instituições. E fizemos tudo isso em um ambiente que naturalmente apoia vida humana, onde o ar é respirável, a água cai do céu, as plantas crescem em solo, e a gravidade mantém tudo no lugar. Agora imagine tentar criar tudo. Começar do zero em um ambiente ativamente hostil à existência humana. Onde não há ar, não há nada. Água, sem solo, sem campo magnético, sem proteção contra a radiação. Onde a falha de um único equipamento pode matar todos. Onde você não pode confiar na Terra para reabastecimento constante, já que você está a meses de distância. Onde o menor erro em seus sistemas de suporte à vida significa morte. É disso que estamos falando quando falamos de civilização espacial. Não de uma estação de pesquisa com um foguete giratório. Tripulação, não um posto avançado de mineração com trabalhadores temporários, mas civilização de verdade. Famílias, crianças, escolas, hospitais, fazendas, fábricas, governos, cultura, tudo isso funcionando de forma independente, indefinidamente, no ambiente mais hostil imaginável. E quando você realmente pensa no que isso exige, começa a entender por que provavelmente é impossível.
Deixe-me falar sobre população é fundamental para a civilização. Você precisa de uma. É necessária uma população mínima para que uma civilização seja viável. Não se trata apenas de ter diversidade genética, embora isso também seja importante. É importante, mas também é preciso ter gente suficiente para a especialização do trabalho. Na Terra, nós possuem bilhões de pessoas. Isso permite uma especialização incrível. Temos médicos especializados em órgãos específicos, engenheiros que trabalham em sistemas específicos, artistas que se concentram em meios específicos. Essa especialização é o que torna possível uma civilização avançada. Ninguém pode saber tudo ou fazer tudo. Dependemos de especialistas. Mas a especialização requer população. Um assentamento de 100 pessoas não pode ter especialistas para tudo. Talvez você tenha um médico, um engenheiro, um agricultor, um professor. Mas e se o médico morre? E se o seu engenheiro cometer um erro? Você não tem plano B, nenhuma redundância. Para ter uma civilização de verdade, para atingir um nível de complexidade adequado, provavelmente você precisará de milhares de pessoas, no mínimo, talvez dezenas de milhares. Grande o suficiente para que você possa ter vários especialistas em cada área crítica. Grande o suficiente para que perder. Algumas pessoas não sustentam todo o assentamento. Mas aqui está o problema: sustentar milhares de pessoas no espaço. Requer infraestrutura massiva. Toda pessoa precisa de ar, água, comida e moradia. Espaço, gestão de resíduos. Eles precisam de roupas, ferramentas, medicamentos. Entretenimento. Eles precisam de energia para aquecimento, refrigeração, iluminação e equipamentos. Vamos fazer alguns cálculos. Suponha que cada pessoa precisa de cerca de 2.000 calorias por dia em alimentos. Isso equivale a 730.000 calorias por ano. Para 10.000 pessoas, isso representa 7,3 bilhões de calorias por ano. Você não pode trazer isso da Terra continuamente. Você precisa cultivá-lo localmente. Mas cultivar alimentos no espaço é incrivelmente difícil e consome muita energia. As plantas precisam de luz e luz solar no espaço. A intensidade da luz pode ser muito forte ou muito fraca, dependendo de onde você estiver. Você precisa de lâmpadas de LED para cultivo que funcionem com eletricidade. Você precisa de água que deve ser reciclada com eficiência quase perfeita. Você precisa nutrientes que vêm da terra ou precisam ser extraídos de materiais locais. Você precisa de dióxido de carbono que sua equipe produz, mas você precisa capturar e entregar às suas fábricas nas concentrações corretas. Você precisa controle de temperatura, controle de umidade, proteção contra radiação, e você precisa espaço. Cultivar alimentos suficientes para 10.000 pessoas exige estufas enormes. Provavelmente centenas de milhares de pés quadrados de área de cultivo. Tudo isso precisa ser construído, mantido, energizado, gerenciado, e a alimentação é apenas um dos requisitos. Você também precisa de sistemas de reciclagem de água que processem milhares de litros por dia. Você precisa de geração de oxigênio. Você precisa geração de energia, provavelmente nuclear, porque a energia solar é instável em muitos lugares. Você precisa de habitats com vida. Suporte para 10.000 pessoas. Você precisa de instalações de produção para fabricar peças de reposição, peças e equipamentos. Você precisa de instalações médicas. Você precisa de escolas. Você precisa de... Tem tudo que uma cidade pequena tem, só que você precisa construir tudo do zero em um ambiente hostil e manter tudo em ordem. Perfeitamente, porque falhar significa morte. Os requisitos de infraestrutura são impressionantes. Estamos falando de projetos de construção que levariam décadas e custariam trilhões de dólares. E tudo isso pressupõe que consigamos levar os materiais e equipamentos para o espaço. O que nos leva de volta ao foguete. Equação e os custos exponenciais do lançamento de massa da Terra. Agora, deixe-me falar sobre reprodução, porque isso é absolutamente crucial para a civilização e ninguém quer discutir isso honestamente. Os humanos podem se reproduzir no espaço? Não. Sabemos. Nunca tentamos. Temos alguns dados de estudos com animais na ISS.
Camundongos e ratos podem se reproduzir em microgravidade, embora seus filhotes apresentem algumas anormalidades de desenvolvimento. Mas ratos não são humanos. A reprodução humana é mais complexa, mais sensível às condições ambientais. E não temos nenhum dado sobre reprodução humana no espaço porque é eticamente questionável fazer experiências com isso. Com gravidez humana, quando os riscos são desconhecidos. Mas sem sucesso. Sem reprodução, não há civilização. Você pode ter um assentamento de adultos que eventualmente envelhecem e morrem. Mas não é possível ter uma sociedade contínua. Portanto, a questão de saber se os humanos podem se reproduzir normalmente no espaço é existencial para todo o conceito de civilização espacial. Vamos refletir sobre isso. O que é necessário? Primeiro, a concepção. A fertilização funciona normalmente em Microgravidade ou bexagravidade? provavelmente, mas não sabemos ao certo. Então, fetal. Desenvolvimento. 9 meses de desenvolvimento em um ambiente com gravidade diferente e exposição à radiação variável. Tudo é diferente. O feto se desenvolve dentro do líquido amniótico, que pode se comportar de maneira diferente. O sistema esquelético se desenvolve de forma diferente em baixa gravidade. Será que o sistema esquelético se desenvolve adequadamente quando há menos estresse mecânico? Os órgãos se formam corretamente? O cérebro se desenvolve normalmente? Não temos ideia. Então, parto. Como se lida com o parto no espaço? Na Terra, a gravidade auxilia no parto. Trabalho de parto. Em microgravidade, os fluidos não drenam adequadamente. Complicações médicas. Seria muito mais difícil digerir, e você precisaria de obstetras experientes, o que significa que precisaria treiná-los. O que significa que você precisa de uma faculdade de medicina, o que significa que você precisa de professores e infraestrutura. Depois, desenvolvimento infantil. Crianças nascidas no espaço cresceriam em baixa gravidade ou microgravidade. Seus ossos se desenvolveriam sob menos estresse mecânico. Seus músculos se desenvolveriam de forma diferente. Seu sistema cardiovascular também. Os sistemas se adaptariam ao ambiente de baixa gravidade. Quando adultos, eles seriam capazes de lidar com a Terra? Gravidade. Provavelmente não. Eles podem estar adaptados às condições espaciais, incapazes de retornar à Terra. Terra. Eles seriam uma população diferente, fisiologicamente distinta dos humanos da Terra. Isso é ético. Criar humanos presos no espaço que nunca poderão visitar o mundo de onde vieram seus ancestrais? E aqui está um exemplo ainda melhor. Uma questão mais profunda. Crianças nascidas e criadas no espaço teriam um desenvolvimento psicológico normal? Desenvolvimento infantil na Terra. Envolve interação com a natureza, com animais, com diversos ambientes. As crianças brincam ao ar livre. Elas exploram. Elas aprendem sobre o mundo através da natureza. Experiência sensorial direta. Mas as crianças em um habitat espacial cresceriam em Ambientes artificiais expostos a reciclador artificial. Illuminaco. Eles nunca viriam uma floresta, nunca nadariam em um oceano, nunca sentiriam a chuva. Nunca vemos animais selvagens, exceto em vídeos. Que impacto isso teria no desenvolvimento psicológico deles? Sabemos disso por estudos de crianças criadas em ambientes extremamente limitados, como instituições ou isolamento, que elas frequentemente desenvolvem problemas psicológicos e emocionais graves. O cérebro humano evoluiu para desenvolver ambientes intra-auriculares. Remova esses ambientes e você poderá obter seres humanos psicologicamente danificados, incapazes de formar uma normalidade. Vínculos afetivos, incapacidade de funcionar socialmente de maneira saudável. Portanto, a questão da reprodução não se resume apenas à capacidade dos humanos de reproduzi-la. Reproduzir no espaço. Será que os humanos conseguem criar filhos psicologicamente saudáveis? No espaço. E eu sinceramente não sei a resposta. Ninguém sabe. Nós estaríamos. Experimentos com crianças, usando-as como cobaias para verificar se a civilização espacial é possível. Isso é, no mínimo, é eticamente questionável, no pior dos casos, é monstruoso. E se ficar comprovado que as crianças não conseguem se desenvolver normalmente se houver espaço, a civilização espacial é impossível. Ponto final.
Você pode ter assentamentos de adultos, mas não algo permanente. Sociedades, não civilizações, que persistem ao longo das gerações. Agora, deixe-me. Vamos falar sobre algo que todos ignoram: o ônus da manutenção. As civilizações da Terra se beneficiam de. A natureza realiza uma quantidade enorme de trabalho gratuitamente. A atmosfera se autorregula por meio de processos naturais. Água. Os ciclos ocorrem por meio da evaporação e da precipitação. O solo é criado por processos geológicos e biológicos. A matéria orgânica morta se decompõe e devolve nutrientes ao ecossistema. A temperatura é moderada pelos oceanos e atmosfera. Tudo isso acontece automaticamente, alimentado pela luz solar, sem necessidade de intervenção humana. Nós aproveitamos. Consideramos isso como algo garantido, mas é a base que torna a civilização possível. No espaço, nada disso acontece automaticamente. Tudo precisa ser feito artificialmente. E isso significa que tudo requer energia e manutenção. Um sistema de reciclagem de ar precisa de energia. Filtros, depuradores químicos, entre outros, que se desgastam e precisam ser substituídas. Seu sistema de reciclagem de água precisa de energia. Filtros, membranas, equipamentos de esterilização, todos os quais precisam manutenção. Seu sistema de produção de alimentos precisa de energia. Luzes, bombas, climatização, controle, todos os quais falham. Seu sistema de geração de energia, seja solar ou nuclear, necessita de manutenção e eventualmente de substituição. Tudo se desgasta, tudo se desfaz. Isso é termodinâmica. A segunda lei diz: a entropia aumenta, a desordem aumenta e você precisa fornecer energia constantemente para manter a ordem. Na Terra, a natureza cuida da maior parte disso. No espaço, os humanos. Temos que lidar com tudo isso. E o custo da manutenção é enorme. Pense na Estação Espacial Internacional. Ela requer manutenção constante. Manutenção realizada por uma equipe em tempo integral. Caminadas espaciais para reparar sistemas externos. Reparos e substituições internas. Missões de reabastecimento trazendo peças sobressalentes. E a ISS é minúscula, com uma tripulação de 6 pessoas. Ou 7. Agora imagine isso em escala para um assentamento com milhares de habitantes. Você precisaria de equipes de técnicos constantemente. Manutenção de sistemas. Você precisaria de armazéns cheios de peças de reposição. Você precisaria de instalações de fabricação para produzir novas peças quando as peças fornecidas pela Terra acabarem. Você precisaria de sistemas redundantes. Então, quando um falha, os backups assumem o controle. E mesmo com tudo isso, catastrófico. Falhas vão acontecer. Não é uma questão de se, mas sim de quando. Um sistema crítico falha e não pode ser reparado a tempo. Uma falha em cascata ocorre quando a falha de um sistema causa outras falhas. Failure. Um acidente que danifica vários sistemas simultaneamente. Na Terra, quando a infraestrutura falha, é inconveniente. No espaço, quando a infraestrutura falha, pessoas morrem. E é isso que torna isso tão problemático. Verdadeiramente impossível. A necessidade de conhecimento especializado. Manter tudo isso. Sistemas exigem especialistas altamente treinados. Você precisa de engenheiros que entendam de sistemas de suporte à vida. Técnicos que sabem consertar eletrônicos, mecânicos que consertam bombas e motores, especialistas em agricultura, em água. Sistemas, em geração de energia, em integridade estrutural, em medicina, em todas as áreas técnicas que você possa imaginar. Na Terra, treinamos esses especialistas em universidades e escolas técnicas. Eles adquirem experiência ao longo de anos ou décadas. E quando eles se aposentam ou morrem, novos especialistas os substituem. É assim que as civilizações mantêm a continuidade. Experiência. Mas em um assentamento espacial pequeno, como treinar especialistas? Você precisa de professores, mas os professores também precisam de formação. É preciso ter instalações, equipamentos e um currículo adequado. É preciso uma população suficiente para que algumas pessoas possam se especializar no treinamento de outras, em vez de apenas manter os sistemas funcionando.
E você precisa fazer tudo isso enquanto mantém todos vivos, o que é um trabalho de tempo integral por si só. A exigência de especialização pode ser o aspecto mais impossível do espaço. Civilization. Não basta que algumas pessoas inteligentes resolvam as coisas sozinhas. É preciso conhecimento institucional, treinamento, Sistemas. Continuidade entre jerarcões. e construir tudo isso do zero em espaços com população e recursos limitados podem ser realmente impossíveis. Deixe-me falar sobre algo ainda mais fundamental: energia. Mencionei anteriormente que tudo no espaço requer energia. Manutenção artificial, que requer energia. Vamos quantificar isso. Na Terra, os humanos modernos usam em média de 2.000 a 3.000 watts por pessoa quando você contabilizar todo o consumo de energia. Não apenas o consumo pessoal, mas também o industrial, o de transportes. Infrastructure. Sociedade avançada usa mais. No espaço, provavelmente se usa ainda mais. Mais porque o próprio sistema de suporte à vida consome muita energia. Digamos 5.000 watts por pessoa para garantir. Para 10.000. Pessoal, isso equivale a 50 megawatts de potência contínua. É uma usina de médio porte. Na Terra, geramos essa energia usando combustíveis fósseis, fissão nuclear, hidrelétrica, Energia solar e eólica. no espaço, suas opções são muito mais limitadas. Painéis solares funcionam. Mas são menos eficientes no espaço profundo ou em mundos distantes da Terra. Marte recebe apenas 40% da luz solar. Sim, Júpiter recebe 4%. Além disso, a energia solar se torna impraticável. Você precisaria energia nuclear. Mas os reatores nucleares são complexos, requerem combustível, produzem resíduos e necessitam de manutenção especializada. Um reator nuclear de 50 megawatts é um grande empreendimento. Instalação industrial. Você precisaria trazê-la da Terra totalmente montada e testada, o que é uma tarefa gigantesca. O desafio de lançar o produto ou fabricá-lo no espaço exige capacidades industriais que você ainda não possui. E 50. O Megal serve apenas para suporte básico de vida e operações. Se você quer algo para a indústria, se você quer fabricar coisas, fundir metais, processar materiais, operar para computadores e centros de dados, você precisa de muito mais, talvez centenas de megawatts. Para uma civilização real de dezenas de milhares de pessoas com indústria e, em termos de infraestrutura, você precisaria de gigawatts. Isso equivale a várias grandes usinas de energia. E tudo isso precisa ser construído, abastecido e mantido no espaço. A energia. Os requisitos por si só podem tornar a civilização espacial impossível. Nós simplesmente podemos não ser capaz de gerar energia suficiente de forma confiável para sustentar grandes populações no espaço. E com energia em abundância, não há civilização. Mal se consegue sobreviver. Agora, deixe-me falar sobre economia porque, em última análise, a civilização é um sistema econômico tanto quanto qualquer outra coisa. As economias baseia-se na produção e no comércio. As pessoas produzem bens e serviços e comercializam entre si. É através dessas trocas que a riqueza é criada e a civilização avança. Na Terra, isso funciona porque temos recursos abundantes, redes de transporte e bilhões de pessoas. Criando mercados massivos. Mas como funciona a economia no espaço? O que os assentamentos espaciais produzem em termos de valor comercial? Qual é a base econômica deles? Algumas pessoas dizem que é mineração. Os asteroides contêm metais valiosos, platina, ouro e elementos de terras raras. Extrair minerais desses asteroides e vendê-los para a Terra criaria uma base econômica sólida. Mas a mineração de asteroides enfrenta enormes desafios. Desafios. Identificar asteroides valiosos exige pesquisas extensivas. Para alcançá-los, É necessário propulsão e tempo. Extrair materiais em microgravidade sem infraestrutura é incrivelmente difícil. Processar minério bruto e metais refinados requer equipamentos industriais, energia e conhecimento especializado. Transportar esses metais para a Terra ou outros mercados exige mais propulsão e energia. Os aspectos econômicos são Questionável, no mínimo.
O custo de extração e transporte de materiais de asteroides pode exceder seu valor, especialmente quando a Terra possui seus próprios recursos da maioria dos metais. Talvez assentamentos espaciais pudessem fornecer serviços em vez de bens. Turismo, por exemplo, pessoas ricas pagando para visitar. Espaço. Mas o turismo exige infraestrutura enorme, hábitats para visitantes. Entretenimento, sistemas de segurança, transporte e mercado são limitados. Quantas pessoas podem pagar? Ingressos para o espaço a $100.000? Talvez milhares por ano, não milhões. Isso é, não o suficiente para sustentar uma civilização inteira. Talvez assentamentos espaciais. Poderiam ser estações de pesquisa como a Antártida. Cientistas estudando as condições espaciais, testando tecnologias. Realizar experimentos é importante, mas a pesquisa não gera riqueza, ela consome. As estações de pesquisa são financiadas por governos ou instituições na Terra. Elas não são autossustentáveis. Civilizations. São postos avançados dependentes. Então, qual é a base econômica de uma civilização espacial? Não sei. Ninguém sabe. E sem um propósito econômico claro, sem uma maneira de para gerar riqueza e participar de sistemas econômicos mais amplos, os assentamentos espaciais sempre dependerão de Terra. Eles sempre precisarão de financiamento, suprimentos e apoio do planeta natal. E isso não é civilização. Isso é colonialismo. A Terra como metrópole. Assentamentos espaciais como colônias dependentes e a história nos mostram que o colonialismo. Os relacionamentos são instáveis, exploradores e eventualmente entram em colapso. Deixe-me falar sobre cultura, porque é algo em que ninguém pensa, mas que é absolutamente essencial para a civilização. Cultura são as crenças, valores e práticas compartilhadas. Arte, literatura, música, costumes que unem uma sociedade. É isso que dá identidade à sociedade. Identidade e significado para as pessoas. É o que transmite conhecimento e sabedoria. Juracos. Todas as civilizações da Terra possuem culturas ricas que se desenvolveram ao longo de gerações. Século ou milênio. Tradições orais, literatura escrita, crenças religiosas, tradições artísticas, música, dança, culinária. Tudo isso surge das pessoas. Viver juntos, compartilhar experiências, criar e transmitir conhecimento. Mas, como se desenvolve a cultura em um assentamento espacial onde todos estão focados na sobrevivência? Onde cada dia é uma luta. Para manter o suporte vital funcionando, para cultivar alimentos suficientes, para manter o habitat. Onde você encontra tempo para a arte? Para a música? Para a literatura? De onde vem a cultura quando não há conexão com uma pátria, nenhuma história? Basear-se em outros fatores além da breve existência do próprio assentamento? Crianças nascidas em o espaço não teria herança cultural, exceto aquela que seus pais trouxeram da Terra. E, com o passar das gerações, isso. A coneca ao se dissiparia. Eles desenvolveram sua própria cultura, mas em que ela se basearia? Na experiência de viver em hábitats artificiais, de perigo constante. De completa dependência da tecnologia. Seria uma cultura saudável? Protozoaria individuos psychologicamente estáveis? Individuos. Ou seria uma cultura de ansiedade, medo, claustrofobia? Ressentimento em relação à Terra por tê-los enviado para essa prisão? Não sabemos e nós não podemos saber até tentarmos. Mas a história das sociedades humanas sugere que a cultura, a emergência de um ambiente de estresse e limitação constantes tende a ser distópica. Sociedades totalitárias, cultos, isolamento. As comunidades frequentemente desenvolvem culturas patológicas quando isoladas de um contexto mais amplo. Influências culturais. Um assentamento espacial isolado por meses de viagem. Incapazes de trocar pessoas e ideias facilmente com a Terra, poderiam desenvolver culturas realmente muito estranhas. E se essas? As culturas tornam-se disfuncionais se causarem danos psicológicos ou sociais. Em caso de colapso, o assentamento fracassa. A civilização requer mais do que apenas recursos físicos. Infraestrutura, mas infraestrutura cultural, significado, propósito e identidade compartilhados. E criar isso no espaço pode ser impossível. Deixe-me falar sobre governança novamente porque eu já mencionei isso antes, mas preciso aprofundar.
A civilização requer governança, regras, leis e aplicação da lei. Resolução de conflitos. Na Terra, a governança evoluiu organicamente ao longo do tempo. Millennials. Tentamos sistemas diferentes. Alguns falharam catastroficamente, outros funcionaram. Melhor, aprendemos com a experiência. Desenvolvemos constituicos, códigos legais, sistemas judiciais, tudo isso. Conhecimento acumulado sobre como organizar o ser humano. Sociedades. Mas um assentamento espacial começa do zero. Eles precisam criar sistemas de governança imediatamente, sem. A história serve de base para isso, exceto que os sistemas terrestres podem não funcionar no espaço. A democracia exige liberdade de expressão, liberdade. Assembleia, transferência pacífica de poder. Mas em um assentamento espacial onde a sobrevivência de todos depende do cumprimento de procedimentos e da manutenção de sistemas, pode. Você tolera liberdade de expressão se alguém defende ações perigosas? Você consegue? Você pode se dar ao luxo de protestar pacificamente se isso interromper as operações? Você pode arriscar resultados eleitorais que coloquem pessoas incompetentes no poder? Responsabilidade pelo suporte de vida? A resposta provavelmente é não. Assentamentos espaciais seriam. Provavelmente serão autoritários por necessidade. Hierarquias rígidas. Cadeias claras de comando, punição severa por desvio. Isso pode ser necessário para a sobrevivência. Mas não é o tipo de sociedade em que a maioria das pessoas quer viver. E sistemas autoritários geram ressentimento, resistência, eventualmente rebelião. O que acontece quando as pessoas em um espaço? E se um assentamento decidir que não quer mais seguir as regras? Na Terra, dissidentes podem ir embora, podem se mudar para outro lugar. Países podem pedir asilo. No espaço, não há para onde ir. Você está preso com as pessoas com quem você está em conflito. Se esse conflito escalar para violência, se houver uma guerra civil em um espaço, no habitat, todos morrem porque a infraestrutura é danificada. Portanto, a governança no espaço exige perfeição. Equilíbrio. Rigoroso o suficiente para manter a ordem e a segurança, mas não tão rigoroso a ponto de as pessoas se rebelam. E eu não sei se esse equilíbrio existe. Acho que ninguém sabe. E a gente descobre isso na prática. E erros significam que assentamentos falharão, pessoas morrerão e aprenderemos com eles. Suas mortes. Essa não é uma maneira aceitável de desenvolver a civilização. Agora, deixe-me abordar o argumento de que a tecnologia resolverá todos esses problemas. Pessoas. Sempre digo, tio, você está olhando para a tecnologia atual, mas a tecnologia melhora exponencialmente. Em 50 ou 100 anos. Daqui a alguns anos, teremos nanotecnologia, inteligência artificial, energia de fusão. Todo tipo de recursos que facilitam a civilização espacial. E sim, a tecnologia melhora, mas existem limites físicos que nenhuma tecnologia consegue superar. O foguete. A equação é física fundamental. Elas desenvolvem ansiedade, depressão, claustrofobia, conflitos interpessoais. E em um assentamento espacial, não dá para examinar todo mundo. Não dá para ter só uma população de elite. É preciso diversidade genética. É preciso ter filhos. Nascido lá. Você precisa de uma distribuição normal de características e capacidades humanas. Então você acabam com uma população onde muitas pessoas são pouco adaptadas ao ambiente em que vivem. E essas pessoas, eles vão sofrer. Eles terão colapsos psicológicos. Eles cometerão erros. Eles causarão problemas. E por quê? A sobrevivência de todos depende de que todos sigam os procedimentos e mantenham os sistemas em funcionamento. Algumas pessoas têm. Os problemas podem ameaçar todo o assentamento. Na Terra, podemos acomodar pessoas com problemas psicológicos, deficiências, necessidades diferentes. Sociedade tem abundância e flexibilidade suficientes para sustentar pessoas que não conseguem se sustentar. Mas os assentamentos espaciais não vão funcionar. Ter essa abundância ou flexibilidade. Eles estarão operando no limite, onde cada pessoa precisa contribuir e ninguém pode se dar ao luxo de ser um fardo. O que fazer com alguém que desenvolve depressão grave e não consegue trabalhar?
O que você faz com alguém que se torna psicótico e violento? O que você faz com crianças que têm necessidades especiais? Precisam de recursos adicionais? Na Terra, temos sistemas para ajudar essas pessoas. Espaço, talvez não. Talvez você tenha que tomar decisões terríveis sobre quem recebe recursos e quem não recebe. E não é civilização. Isso é triagem. É sobrevivência à custa da humanidade. Agora, quero falar sobre horizontes temporais porque este pode ser o obstáculo mais fundamental de todos. Civilization requer uma visão que abranja várias gerações. A infraestrutura construída hoje pode não dar frutos por décadas. As instituições que você cria podem levar séculos para amadurecer. Tradicos culturais desenvolvem-se ao longo de gerações. Os sistemas econômicos se acumulam com o tempo. Tudo sobre a civilização opera em escalas de tempo de décadas, séculos, até mesmo millennials. Mas os seres humanos, especialmente os humanos modernos, têm uma visão de curto prazo incrível. Facados. Nós pensamos em anos ou, no máximo, décadas. Os políticos pensam em eleições. Ciclos. As empresas pensam em lucros trimestrais. Mesmo os indivíduos raramente planejam. Mais do que alguns anos pela frente. E os assentamentos espaciais exigiriam um compromisso contínuo ao longo de várias gerações. A primeira geração constrói a infraestrutura básica. A segunda geração a expande. A terceira geração aprimora-o. A quarta geração talvez alcance a autossuficiência. Isso leva no mínimo 100 anos, provavelmente mais perto de 200 ou 300 anos de esforço e investimento contínuos antes de se ter algo de fato. Civilização independente. Conseguirão as sociedades humanas manter esse compromisso? A história sugere que não. Iniciamos projetos. Com entusiasmo, abandonamo-las quando se tornam difíceis ou dispendiosas, ou quando as prioridades mudam. O Apollo. O programa é o exemplo perfeito. Fomos à Lua 6 vezes e depois paramos. Não porque não pudéssemos continuar, mas porque optamos por não fazê-lo. Assentamentos espaciais exigiriam muito mais. Compromisso sustentado é maior do que o da Apollo. E não vejo de onde vem esse compromisso. Os governos não o fornecerão. Porque os governos mudam. As empresas privadas não vão fornecer isso porque precisam de lucro. Talvez se houver espaço. Os assentamentos rapidamente se tornaram lucrativos. Talvez se houvesse um retorno econômico claro, o investimento privado. Sustentá-los. Mas, como já discuti, a economia não funciona. Assentamentos espaciais provavelmente não serão lucrativas por séculos, se é que algum dia serão. Então, quem paga pela construção e manutenção delas? Geração após geração sem retorno econômico? Não tenho resposta para essa pergunta. E sem uma resposta, a civilização espacial provavelmente não vai prosperar. Acontece. Na segunda parte, vamos explorar por que cada proposta específica. A solução para esses problemas falha. Por que Marte não funciona? Por que a Lua não funciona? Trabalho. Por que os cilindros de O'Neill não funcionam? Por que as naves geracionais não funcionam? Vou analisar cada arquitetura proposta para uma civilização espacial e mostrar por que a física, a biologia, a economia, a sociologia, tudo conspirou para tornar isso impossível. Por quê? O problema não é a falta de imaginação ou de tecnologia. O problema são limitações fundamentais que não podem ser superá-los. O espaço nunca foi o nosso destino. A Terra é o nosso destino. E quanto mais cedo a superarmos, mais cedo a superaremos. Aceitar isso significa que, quanto antes pudermos nos concentrar em tornar a Terra sustentável e garantir a sobrevivência da nossa civilização aqui na Terra, melhor. O único mundo que realmente teremos. Portanto, estabelecemos que construir uma civilização no espaço enfrenta desafios fundamentais. Barreiras que vão muito além da tecnologia. Agora, deixe-me examinar as específicas. As propostas que as pessoas fizeram para assentamentos espaciais mostram por que cada uma delas falha quando você avalia honestamente o que é necessário. Porque quero deixar claro que pessoas inteligentes vêm pensando nisso há décadas. Engenheiros, cientistas. Visionarios propuseram arquiteturas detalhadas para bases lunares e marcianas. Cidades, habitats orbitais,
naves geracionais. E, no papel, algumas dessas ideias parecem plausible. Mas quando você analisa os detalhes, quando você calcula o real, ao considerar todos os requisitos e todas as maneiras pelas quais as coisas podem dar errado, você percebe que nenhuma delas funciona de verdade. Nenhuma delas oferece um caminho viável para a construção de uma civilização genuína além da Terra. Vamos lá! Comece pela Lua, pois é a mais próxima e parece o primeiro passo óbvio. A Lua tem vantagens. Ela está a apenas 3 dias de distância, em comparação com os meses necessários para chegar a Marte. Já estivemos lá antes. Sabemos que podemos fazer isso. O atraso na comunicação é de apenas 2,6 segundos, praticamente em tempo real. Se algo der errado, a ajuda da Terra pode chegar em dias, não em meses. A Lua tem recursos. Água, gelo nos polos, hélio 3 que um dia poderá servir de combustível. Reatores de fusão, minerais e metais no regalite. Então, por que não um lunar? Funcionamento da civilização? Primeiro, o ambiente. A Lua não tem atmosfera. De jeito nenhum. Nenhuma. Isso significa nenhuma proteção contra radiação, nenhuma proteção contra micrometeoritos, sem moderação de temperatura. O ciclo lunar diurno é 29,5 dias terrestres. Isso significa 14,75 dias de luz solar contínua seguida por 14,75 dias de escuridão contínua. Durante o dia, as temperaturas da superfície atingem 127 graus Celsius. Durante a noite, elas caem até menos 173 graus Celsius. Isso é uma variação de 300 graus. Oscilacao de temperatura. Seu habitat precisa suportar esses extremos, mantendo condições internas confortáveis que exigem enormes quantidades de energia para aquecimento e resfriamento incríveis. Isolamento. O problema da radiação na Lua é grave. Sem atmosfera ou campo magnético, a superfície lunar é banhada por raios cósmicos e solares. Radiacao. Uma pessoa na superfície lunar recebe cerca de 200 milisieverts por ano de radiação, em comparação com cerca de 3 milisieverts por ano na superfície da Terra. Isso é 60 vezes mais. Exposição a longo prazo. Níveis elevados como esses aumentam drasticamente o risco de câncer e causam outros problemas de saúde. Problemas. Então, você não pode viver na superfície. Você precisa enterrar seu habitat sob vários metros de regalito. Para proteção, o que é um projeto de construção gigantesco, ou viver em tubos de lava, túneis naturais sob a superfície. Formados por antiga atividade vulcânica, os tubos de lava proporcionavam proteção natural contra radiação e temperatura. Estabilidade, mas estão no subsolo, o que significa que não há luz natural nem vista. Ambiente artificial completo, vivendo toda a sua vida no subsolo, nunca ver o céu, sem nunca vivenciar ambientes naturais. Que impacto isso tem na psicologia humana? Não a vivenciamos plenamente. Sei, mas estudos com pessoas que vivem em ambientes artificiais sugerem que não é bom. Depois, há a gravidade, ou melhor, a falta dela. A Lua tem apenas 1/6 da gravidade da Terra. Isso é mais do que gravidade zero, mas provavelmente não suficiente para prevenir problemas de saúde a longo prazo. Sabemos que a gravidade zero causa perda óssea, atrofia muscular, alterações cardiovasculares. Não sabemos o que a 16ª gravidade faz. Porque nunca o testamos. Pode ser suficiente para manter as pessoas saudáveis ou não. Pode ser que não. E as pessoas que vivem na Lua podem se deteriorar lentamente, assim como os astronautas em gravidade zero, só que mais lentamente. E se você nasce e cresce sob uma gravidade equivalente a 1/6 da gravidade normal, seu corpo se adaptaria a isso. Seus ossos e músculos. Desenvolver para esse ambiente. Você conseguiria visitar a Terra? Provavelmente não. A Terra. A gravidade seria esmagadora para alguém cujo corpo se desenvolveu na Lua. Os colonizadores lunares e seus descendentes ficariam presos lá, fisicamente incapazes de retornar à Terra. Eles seriam uma ramo separado da humanidade, adaptado às condições lunares e incompatível com Terra. Agora, vamos falar sobre os recursos na Lua. Sim, existe gelo de água na Lua.
Os polos ficam em crateras permanentemente sombreadas, onde a luz do sol nunca chega. Mas extrair esse gelo é difícil. É preciso perfurar ou escavar na escuridão permanente e em condições de frio extremo. Condições. Em seguida, aqueça o regalite para liberar a água. Depois, purifique-o. Isso requer energia, equipamentos, infraestrutura, e o gelo é misturado com regalite em baixas concentrações, talvez alguns por cento em peso. Então você precisa de processar toneladas de solo lunar para obter pequenas quantidades de água. Sim, existem minerais em régia lunar, alumínio, silício, ferro, titânio. Mas extrair e o seu refinamento requer processos industriais, fundição, química, processamento, tudo com alto consumo de energia. Tudo exigindo equipamentos e conhecimento especializado. Construir uma base industrial na Lua capaz de fabricar tudo que um assentamento precisa levaria décadas. Exigem um investimento enorme. Durante esse período, você depende da Terra para quase tudo: alimentos, peças de reposição, equipamentos, medicamentos, bens de consumo. Isso não é civilização. Isso é um posto avançado dependente. E aqui está algo. Ninguém fala sobre isso. Poeira. A poeira lunar é incrivelmente problemática. Possui carga eletrostática, por isso gruda em tudo. É extremamente fino e afiado, formado por impactos de micrometeoritos em vez de erosão. É como vidro em pó. Penetra em vedações, em juntas, em eletrônica. Auxilia circuitos e equipamentos espaciais. No programa Apollo, a poeira foi um dos maiores problemas práticos enfrentados pelos astronautas. Uma missão temporária é irritante, mas administrável. Para habitação permanente, é um trabalho de engenharia constante. Desafio. Cada vez que você sai, traz poeira para dentro. Cada ciclo da câmara de descompressão. Risco de contaminação. Com o tempo, a poeira degrada os sistemas, exigindo manutenção constante. A limpeza e a manutenção reduzem a vida útil dos equipamentos. Viver na Lua significa conviver com poeira, que se infiltra. Tudo. Uma luta constante para impedir que destrua seu equipamento e envenene seus pulmões. Então, a Lua, apesar de ser perto e familiar, não é um bom lugar para a civilização. Você está vivendo no subsolo ou em habitats fortemente protegidos, lidando com temperaturas e radiação extremas, dependendo de a Terra, para a maioria dos suprimentos, degrada-se fisicamente de forma lenta em baixa gravidade e travando uma batalha constante contra a poeira. As pessoas poderiam sobreviver lá com tecnologia e apoios suficientes. Mas será que conseguiriam? Conseguiriam construir uma civilização verdadeira que persistisse por gerações? Acho que não. A Lua é mais adequado para pequenas bases de pesquisa como a Antártica, com equipes rotativas que passam 1 ou 2 anos e depois retornar à Terra. A habitação permanente enfrenta muitos problemas não resolvidos. Agora, vamos falar sobre Marte, pois é lá que se concentra a maior parte do entusiasmo pela colonização espacial. Marte tem vantagens sobre Lua. Ela tem uma atmosfera tênue, mas presente. Seu dia tem 24,5 horas, muito semelhante à Terra. Possui água, gelo, em abundância, nos polos e no subsolo. Possui dióxido de carbono em a atmosfera que poderia ser processada para a obtenção de combustível e oxigênio. Ela possui gravidade suficiente, 38% da Terra, para que pudesse ser suficiente para prevenir problemas de saúde. E é grande o suficiente para potencialmente suportar um impacto significativo. População. Então, se vamos construir civilização em algum lugar no espaço, Marte parece ser a melhor opção. Mas, ao analisar os detalhes, a civilização em Marte também enfrenta problemas insuperáveis. Primeiro, a distância. Marte está a 140 vezes mais distante da Terra do que a Lua. A viagem leva de 6 a 9 meses usando propulsão atual. Durante esse tempo, os viajantes ficam expostos à radiação cósmica sem nenhuma proteção real. Quando chegam ao ponto de já terem se recuperado, já estão completamente expostos à radiação cósmica.
Ao chegarem, já receberam doses de radiação que aumentam significativamente o risco de câncer ao longo da vida. Perderá massa óssea e Massa muscular apesar do exercício. Eles podem ter problemas de visão devido à pressão do fluido no crânio. Eles chegam a Marte. enfraquecidos e danificados. Agora eles precisam sobreviver e construir uma civilização em um só lugar. Um dos ambientes mais inóspitos do Sistema Solar. A atmosfera de Marte é composta por 95% de sólidos. Dióxido de carbono, irrespirável. A pressão é inferior a 1% da pressão da Terra. Essencialmente vácuo. Seu sangue ferveria se exposto à pressão atmosférica marciana. A temperatura média é de menos 60 graus Celsius. Mas varia de mais 20 no Equador no verão a menos 25 nos polos no inverno. A atmosfera oferece alguma proteção contra a radiação, mas não muita. Superfície. Os níveis de radiação ainda são cerca de 200 vezes maiores do que na Terra. Você ainda está receber doses perigosas de raios cósmicos que causam câncer e danos cerebrais. Marte possui tempestades de poeira globais. A cada poucos anos, tempestades se desenvolvem e podem cobrir a superfície do planeta. Planeta inteiro, durante meses. Durante essas tempestades, a luz solar é bloqueada e os painéis solares se tornam inúteis. É necessário ter uma fonte de energia de reserva, provavelmente nuclear. Mas os reatores nucleares são complexos e exigem manutenção e combustível. Se a sua energia falhar durante uma tempestade de poeira, se a sua vida, o suporte deixa de funcionar, todos morrem e não há resgate por meses ou anos. Depois, há a questão de tornar Marte habitável a longo prazo. Algumas pessoas falar sobre terraformação, transformando gradualmente Marte em um planeta semelhante à Terra, com uma atmosfera densa e água líquida na superfície. Mas terraformar Marte levaria séculos no mínimo, provavelmente milênios, possivelmente milhões de anos. E isso requer tecnologia que não temos e talvez nunca tenhamos. Para engrossar a atmosfera de Marte, precisam liberar enormes quantidades de gás, provavelmente dióxido de carbono congelado em os polos e depósitos subterrâneos. Você poderia tentar aquecer o planeta para derretê-lo. Esse gelo, seja instalando espelhos em órbita para concentrar a luz solar ou liberando gases de efeito estufa, mas as quantidades de a energia e os materiais necessários são impressionantes. É um projeto de engenharia em escala planetária que consumiria séculos de esforço e recursos. E mesmo que você conseguisse engrossar a atmosfera e aquecer o planeta, você enfrenta um outro problema fundamental. Marte não tem campo magnético. O campo magnético da Terra é magnético. O campo magnético é gerado pelo seu núcleo de ferro fundido. O núcleo de Marte está morto, solidificado. Não gera mais um campo magnético. Sem um campo magnético, o vento solar lentamente remove a atmosfera. Foi exatamente isso que aconteceu com Marte bilhões de anos atrás. Ele já teve uma atmosfera mais densa e água líquida na superfície, mas sem um campo magnético para proteger essa atmosfera solar. O vento desgastou ao longo de milhões de anos. Portanto, mesmo que você terraforme Marte, a atmosfera que você cria seria lentamente removida pelo vento solar. Ao longo de milhões de anos, Marte retornaria ao seu estado atual para manter uma espessa camada de gelo. Atmosfera. Você precisaria repô-la constantemente, liberando continuamente mais gás para repor o que está sendo perdido. Isso não é um projeto pontual, mas sim uma tarefa de manutenção contínua que duraria enquanto a civilização existisse. Se a civilização entrar em colapso, se não conseguirem manter a renovação da atmosfera, a atmosfera desaparecerá e Marte retorna ao seu estado natural, matando qualquer forma de vida na superfície. Algumas pessoas propõem-se a criação de um campo magnético artificial para Marte. Seja um satélite, por exemplo, gerando uma bolha magnética ou algum tipo de gerador de campo em escala planetária. Mas isso é pura especulação. Não temos ideia de como criar um campo magnético planetário. Campo artificialmente. As energias necessárias seriam imensas, provavelmente, além de qualquer coisa que possamos gerar. Portanto, realisticamente, terraformar Marte é
Provavelmente impossível, ou pelo menos tão difícil e demorado que não é uma solução prática para o espaço. Civilization. Num futuro próximo, provavelmente por séculos, qualquer assentamento em Marte viveria em ambientes fechados. Habitats semelhantes aos da Lua, subterrâneos ou fortemente protegidos na superfície, lidando com baixa pressão e frio. Temperaturas elevadas, poeira tóxica e exposição constante à radiação. Perdido em Marte. O ambiente é marginalmente melhor do que o das luas, mas ainda é profundamente hostil à vida humana. Agora, vamos conversar sobre a autossuficiência em Marte, porque isso é crucial para a civilização. Para que Marte seja uma civilização de verdade, e não apenas um posto avançado dependente da Terra, ele precisa ser autossuficiente. Isso significa produzir todos os alimentos produzidos localmente, fabricação de todos os equipamentos e peças de reposição, geração de energia. Todo o poder, treinamento de todos os especialistas, atendimento de todas as emergências médicas. Basicamente, fazer tudo sem a ajuda da Terra. Quanto tempo isso levaria? Sendo otimista, talvez um século. Realisticamente, 2 ou 3 séculos. Durante todo esse período, Marte é dependente da Terra. Missões de reabastecimento a cada 2 anos, quando a Terra e Marte estão devidamente alinhadas. Alimentos, medicamentos, Eletrônicos, peças de reposição, equipamentos especializados, tudo vindo da Terra. A Terra para de enviar suprimentos por qualquer motivo, seja um colapso econômico ou político. Mudanças, guerra, desastre, Marte passa fome, os colonos morrem. Não há plano B. Plano. Construir autossuficiência exige a criação de toda uma base industrial do zero, incluindo mineração e refino de metais. Fabricação de eletrônicos e máquinas, produção de plásticos e outros materiais. Geração de energia, cultivo de alimentos em estufas, criação de produtos farmacêuticos, fabricação. Vestuário e bens de consumo, formação de médicos, engenheiros, professores, agricultores. Todos os especialistas de que uma civilização precisa. Tudo isso leva tempo. Recursos, energia, conhecimento especializado, e tudo isso precisa ser feito mantendo todos em segurança. Vivo em um ambiente hostil que já está consumindo todos os seus recursos. Atenção! É como tentar construir uma fábrica enquanto se está preso em um prédio em chamas. A crise imediata. A falta de condições de sobrevivência torna o desenvolvimento a longo prazo praticamente impossível. Portanto, Marte pode ficar permanentemente preso em um estado de dependência. Sempre precisando da Terra, nunca alcançando autossuficiência por causa das barreiras. São muito altas e os recursos muito limitados. E aqui está o problema da população novamente. Marte precisa de dezenas de milhares de pessoas, no mínimo, para uma civilização de verdade. Mas sustentar dezenas de milhares de pessoas exigem uma infraestrutura enorme que leva décadas para ser construída. Não dá para simplesmente enviar 50.000 pessoas para Marte amanhã. Você precisa enviar milhares de missões ao longo de muitos anos, construindo gradualmente a infraestrutura necessária para dar suporte a cada onda de novos imigrantes. Durante todo esse processo, você está gastando trilhões de dólares, utilizando uma quantidade enorme da capacidade industrial da Terra. Tudo para construir uma civilização em um planeta que não oferece nenhum benefício econômico claro. Por que a Terra faria isso? por idealismo, Talvez por um tempo. Mas o idealismo desaparece. Quando as contas vencem, é uma questão de interesse econômico próprio. Mas não há nada óbvio. Retorno econômico de Marte. Portanto, a base econômica para a construção em Marte. A civilização não existe, o que significa que provavelmente não acontecerá, não importa o que. Tecnicamente, talvez seja viável. Agora, vamos falar sobre os cilindros de O'Neill, porque são frequentemente propostas como uma alternativa à colonização planetária. Gerard O'Neill, um físico, propôs isso na década de 1970. segundos, Cilindros giratórios maciços no espaço, talvez com 8 km de diâmetro e 32 km de comprimento, com pessoas vivendo na superfície interna. A Rotakeo Cryo Artificial. Gravidade por meio da força centrífuga. O habitat teria luz solar artificial. Clima controlado, condições semelhantes às da Terra. Em teoria, cilindros de O'Neill podem ser construídas em qualquer lugar,
na órbita da Terra, na órbita lunar ou em pontos distantes do cinturão de asteroides. Elas não exigem um planeta. Eles só precisam de matérias-primas e energia. E poderiam ser projetados a partir de arranhar para ser perfeito para a habitação humana, ao contrário dos planetas, que nós ter que se adaptar. Portanto, de muitas maneiras, os cilindros de O'Neill são a solução mais elegante para a colonização espacial, mas elas também são provavelmente as mais impossíveis. Primeira escala. Um cilindro de O'Neill com 8 km de diâmetro e 32 km de comprimento. É uma estrutura enorme. A área da superfície interna seria de cerca de 800 km², aproximadamente o tamanho de Nova York. Cidade de Nova York. É muito espaço habitacional, potencialmente abrigando centenas de milhares de pessoas. Mas construir algo tão grandioso no espaço nunca foi tentado. A ISS, nossa maior. A estrutura espacial tem cerca de 100 metros de comprimento e levou mais de uma década para ser montada. De módulos lancados separadamente. Um cilindro de O'Neill é 1000 vezes maior em todas as dimensões. A quantidade de material necessária é impressionante. Milhões de toneladas de material estrutural. Blindagem, solo, água, equipamentos. De onde vem todo esse material? Você. Não é possível lançá-lo da Terra. Os custos seriam astronômicos. Seria necessário minerar asteroides, extrair matérias-primas, refiná-los, fabricar componentes estruturais, transportá-los para o canteiro de obras, montá-los. Tudo isso requer uma estrutura industrial. Infraestrutura no espaço que não temos e que levaria décadas para construir. Você precisa de equipamentos de mineração, instalações de refino, fábricas, sistemas de transporte, equipes de construção, todos operando no espaço. Então você enfrenta um dilema do tipo: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Para construir cilindros de O'Neill, você precisa de espaço. Indústria. Para justificar a construção de uma indústria espacial, é preciso haver demanda por ela. Produtos, o que significa que você precisa de pessoas vivendo no espaço, o que significa que você precisa de cilindros de O'Neill já construídos. Como? Você está financiando isso com recursos próprios? Sendo realista, você precisa começar pequeno. Construa em pequena escala. Habitações para alojar os trabalhadores. Construir instalações iniciais de mineração e refino. Expander gradualment. Mas esse processo levaria um século ou mais e exigiria investimento contínuo sem retorno econômico por décadas. Quem paga por isso? Por quê? Não vejo uma resposta clara. Além disso, há o desafio de engenharia do próprio cilindro. Ele precisa ser resistente, suficiente para suportar as tensões rotacionais e a pressão interna. Impactos de micrometeoritos. Necessita de múltiplas camadas redundantes para segurança. Necessita de blindagem contra radiação, provavelmente vários metros de regalite ou água sobre o exterior. Precisa de seções transparentes para a entrada de luz solar, o que significa janelas enormes que precisam ser incrivelmente resistentes. Necessita de estruturas internas, edifícios, parques, áreas agrícolas, zonas industriais. Necessita de sistemas de suporte à vida que processem ar, água, esgoto para centenas de milhares de pessoas. Necessita de geração de energia. Provavelmente painéis solares na parte externa. Precisa de propulsão e controle de atitude para manter sua órbita e rotação. Tudo isso precisa funcionar perfeitamente por décadas ou séculos. Porque se qualquer sistema crítico falhar catastroficamente, todos lá dentro morrem. Os desafios de engenharia são imensos, possivelmente além da conta. Nossas capacidades por séculos. E há uma questão psicológica. As pessoas realmente gostariam de viver em um cilindro de O'Neill? Sim, você teria gravidade e condições semelhantes às da Terra, mas você também estaria vivendo em uma estrutura artificial onde é possível ver a curvatura, onde, se você olhar para cima, você vê o lado oposto do cilindro acima de você, onde você sempre tem consciência de que está vivendo dentro de uma lata giratória no vácuo do espaço. Seria uma sensação confortável e normal, ou artificial e opressiva? Crianças que crescem em cilindros de O'Neill se desenvolvem normalmente?
Elas se sentiriam conectadas à cultura e à história da humanidade? Ou será que eles se sentiriam alienados vivendo em uma construção sem nenhuma conexão com a Terra? Não sabemos. Pode ser que funcione. Psychologicament. Ou poderia produzir indivíduos traumatizados que não conseguem funcionar normalmente. Estaríamos experimentando em grande escala. Populacoes para descobrir. Agora vamos falar sobre naves geracionais, pois estas são propostas para colonização interestelar. A ideia é construir uma espaçonave gigantesca, talvez semelhante a um cilindro de O'Neill, mas com propulsão, carregá-la com milhares de pessoas e enviá-la para outro sistema estelar. A viagem levaria séculos ou Millennials. assim, várias gerações viveriam e morreriam a bordo do navio antes. Alcançar o destino. Uma espaçonave de 1 tonelada, uma fração significativa da velocidade da luz, provavelmente pelo menos 10% da velocidade da luz, para fazer a viagem até as proximidades. As estrelas levam um tempo razoável para se formar. Isso requer energia em escalas que mal conseguimos compreender. Imagine! A fusão nuclear poderá eventualmente proporcionar isso, mas ainda estamos longe de alcançar esse objetivo. Essa capacidade agora. Antimatéria seria melhor, mas não conseguimos produzir quantidades significativas de antimatéria. Então você precisa que o sistema de propulsão funcione de forma confiável por séculos. Sem falhas, sem avarias, funcionamento perfeito. E o suporte de vida também precisa funcionar perfeitamente. Por gerações, centenas de anos. Reciclagem de água, regeneração do ar, alimentos. Produção, gestão de resíduos, geração de energia, tudo funcionando continuamente. Sem reabastecimento, sem peças sobressalentes da Terra, sem ajuda se algo der errado. Os requisitos de confiabilidade são essencialmente impossíveis. Tudo acaba falhando eventualmente. É isso. Thermodynamica. E quando sistemas críticos falham em uma nave geracional, todos morrem e a nave se torna tumba à deriva no espaço interestelar. Depois, aos problemas sociais. Milhares de pessoas vivendo em um ambiente fechado por gerações. Múltiplas gerações nascidas no navio que nunca escolheram estar lá. Quem irá? Viverão suas vidas inteiras em confinamento? Quem morrerá antes de chegar ao Destino. Qual é o estado psicológico deles? Eles aceitam seu papel como gerações de transição, vivendo e morrer para que seus descendentes distantes possam alcançar um novo mundo? Ou será que eles se ressentem disso? Eles se rebelam? Decidem virar o navio ou mudar de rumo? Abandonar a missão? Manter a coesão social e o propósito em múltiplas frentes. É provavelmente impossível dizer que a primeira geração se inscreveu para o missão. Eles estão comprometidos, mas seus filhos não a escolheram. Seus netos definitivamente não. Pelo quarta ou quinta geração, qual a ligação que as pessoas têm com uma missão iniciada por seus bisavós? Em benefício de descendentes que eles jamais conhecerão? Os desafios psicológicos e sociais são provavelmente insuperáveis. Naves geracionais provavelmente entrariam em caos, conflito e fracasso de missão. Assim, as naves geracionais são provavelmente a proposta menos prática de todas para a colonização espacial, exigindo tecnologia que não possuímos. Enfrentando desafios de engenharia que não conseguimos resolver e confrontando questões sociais. Problemas que não têm solução clara. Agora, deixe-me falar sobre algo que mina todas essas propostas. Espiral da morte econômica. Assentamentos espaciais exigem investimentos iniciais enormes. Trilhões de dólares para construir a infraestrutura inicial e, durante os estágios iniciais, não produzem nada. Valor. Consomem recursos, mas não geram retorno econômico. Quem arca com esse custo? Talvez, inicialmente, os governos. Mas os governos enfrentam pressões orçamentárias, mudanças de prioridades e oposição política. Nenhum governo conseguiu se manter. Programas espaciais caros foram suspensos indefinidamente. O programa Apollo foi cancelado. O ônibus espacial foi Apacentado. O financiamento da ISS é sempre precário. Esperar que os governos financiem assentamentos espaciais por décadas ou séculos é irrealista. Investidores privados, sim, mas investidores precisam de retorno.
Assentamentos espaciais não serão lucrativos por gerações, se é que algum dia serão. Não há justificativa racional. Um investidor financiaria isso. Talvez um bilionário visionário como Elon Musk. Mas a riqueza de uma pessoa, mesmo de centenas, pode não valer a pena. De bilhões é insuficiente para os trilhões necessários. E o que acontece quando? E se essa pessoa morrer? Seus herdeiros podem não compartilhar da mesma visão. Portanto, os assentamentos espaciais enfrentam um problema econômico fundamental. Elas custam muito caro, demoram muito para se tornarem autossuficientes e não geram um retorno econômico claro. Isso cria uma espiral da morte. O entusiasmo inicial leva a algum investimento e construção inicial. Mas à medida que os custos aumentam e não há, os retornos se materializam, o apoio diminui, o financiamento é cortado, os projetos são ampliados. Devolvidos ou cancelados, os assentamentos antigos ficam inacabados ou com manutenção insuficiente. Com o tempo, são abandonados. Foi o que aconteceu com muitos projetos de exploração ao longo da história. Inicialmente, Otimismo seguido de choques de realidade, seguido de abandono. os vikings se estabeleceram na Groenlândia, mas eventualmente partiram. A exploração europeia do Pacífico envolveu muitas expedições fracassadas e assentamentos abandonados. Assentamento espacial. Poderia facilmente seguir o mesmo padrão. Entusiasmo inicial, parcial. Construção, a realidade se impondo, abandono gradual. E por que espaço? Os assentamentos são tão caros e tecnicamente difíceis que mesmo uma construção parcial representa um enorme custo. Desperdício de recursos sem nenhum resultado concreto. Deixe-me falar sobre o problema do fracasso catastrófico. Espaço. Os assentamentos não têm margem para erros. Na Terra, quando algo dá errado, em caso de falha de infraestrutura ou desastre, as pessoas geralmente podem evacuar para locais mais seguros. Elas podem obter ajuda de regiões vizinhas. A civilização pode se recuperar de catástrofes locais porque está distribuído por uma grande área com muitos sistemas redundantes. Mas espaço. Os assentamentos são isolados. Se algo catastroficamente falhar, se o suporte de vida for interrompido, se algo desmorona, se uma falha estrutural atinge o habitat, se uma doença se espalha pela população, não há para onde ir. Ir embora e não chegar ajuda. Todos morrem. E falhas catastróficas não são apenas possível, mas provável. Sistemas complexos falam. Não é uma questão de se, mas de quando. Challenger. Explodiu. A Colômbia se desintegrou. Mer teve vários quase desastres. A ISS teve inúmeras situações de quase acidente. À medida que os assentamentos crescem e se tornam mais complexos, à medida que eles são Mantida por décadas, a probabilidade de falha catastrófica se aproxima de certeza. E, ao contrário dos desastres naturais, que matam algumas pessoas, mas não todas. Desastres em assentamentos espaciais poderiam dizimar toda a população. Um grande fracasso. E todo o assentamento desapareceu. Isso cria uma fragilidade existencial que torna a sobrevivência a longo prazo quase impossível. Impossível. Ao longo dos séculos, múltiplas falhas catastróficas são garantidas. Algumas podem ser suportáveis, mas eventualmente uma delas não será. E então essa em particular. O assentamento termina. Para que a civilização espacial sobreviva a longo prazo, você precisa de muitos assentamentos independentes, de forma que, se um falhar, os outros continuem. Mas construir muitos assentamentos multiplicam os custos e recursos, que já são inviáveis. Requisitos. Assim, enfrentamos outro problema impossível. Assentamentos espaciais. São demasiado frágeis para sobreviverem a longo prazo. Mas torná-las resilientes através da redundância é economicamente inviável. Agora, permita-me abordar o argumento de que estou sendo pessimista demais. Que a engenhosidade humana encontrará soluções que eu não consigo encontrar. Prever. E sim, os humanos são inteligentes. Resolvemos muitos problemas que pareciam impossível. Mas a inteligência tem limites. A física impõe restricos que A engenhosidade não pode vencer. A equação do foguete é matemática. Você não pode projetar ao redor dela.
A radiação é física. Você pode mitigá-la, mas não eliminá-la. A distância é geometria. Reduzir o tempo de viagem exige exponencialmente mais energia. Esses não são problemas que se resolvem com esperteza. São limitações fundamentais. E quando você combina múltiplas restrições fundamentais, cada uma reduzindo o que é possível, resultam em muito pouco que seja realmente útil. Viable. Pense desta forma. Talvez possamos resolver o problema da radiação em alto custo e complexidade. E talvez possamos resolver o problema da confiabilidade do suporte à vida. E talvez possamos resolver o Problema de extracao de recursos. E talvez possamos resolver o problema de geração de energia. Cada um individualmente pode ser Solutionable. mas resolvê-los todos simultaneamente em um sistema integrado que funcione de forma confiável por séculos. Isso é construído e mantido no ambiente mais hostil imaginável, usando tecnologia que ainda não existe, financiada por recursos que não temos, sustentada por vontade política que nunca foi demonstrado. Isso não é apenas difícil. É multiplicar as impossibilidades. E quando você multiplica impossibilidades, obtém algo ainda mais impossível, não menos. Então, sim, humano. A engenhosidade é notável, mas não é infinita. E não pode superar o peso combinado de todas essas barreiras fundamentais. Deixe-me falar sobre algo filosófico, mas importante. Falácia naturalista no pensamento sobre colonizacao espacial. Existe uma suposição, geralmente, não dito, que porque a vida surgiu na Terra e se espalhou pela superfície terrestre, é natural e inevitável que a vida se espalhe para além da Terra. Esse espaço, a colonização é a próxima etapa na expansão da vida, conforme inscrito na ordem cósmica. Mas isso está errado. A vida surgiu na Terra porque as condições aqui eram adequadas. A vida se espalhou pela superfície da Terra porque a superfície é habitável. Mas o espaço não é habitável. Não há ar, água, comida, nem proteção contra Radiação ou temperatura extrema. A vida nunca evoluiu para viver no espaço. Porque o espaço não pode sustentar a vida. O espaço é fundamentalmente hostil à vida biológica. Existência. Portanto, a expansão para o espaço não é uma continuação natural da vida. Expansão é uma tentativa de forçar a vida em um ambiente que a mata. Isso requer intervenção tecnológica perpétua, entrada constante de energia. Vigilancia eterna. É lutar contra a natureza, não trabalhar com ela. Na Terra, a natureza realiza a maior parte do trabalho de sustentar a vida. A atmosfera se mantém por si só. Ciclos da água. Naturalmente. Os ecossistemas se regeneram. Nós apenas vivemos dentro desse ambiente naturalmente favorável no espaço. Nós temos criar e manter artificialmente todos os aspectos desse ambiente favorável. Para sempre. Isso não é uma situação estável. A vida não funciona assim. A vida próspera ao encontrar nichos onde pode florescer com o mínimo de esforço. Onde as condições naturais permitem a existência. O espaço é o oposto disso. O espaço é extremamente hostil, exigindo o máximo de energia para o mínimo de suporte. Assim, a colonização espacial. A vida não está se expandindo para novas fronteiras. É a vida tentando algo completamente contrário à sua natureza, tentando existir em ambientes que são fundamentalmente incompatíveis com existência biológica. E isso, mais do que qualquer problema técnico específico, poderia ser, porque a civilização espacial é impossível. Na terceira parte, falarei sobre o quê? Tudo isso significa que, se a civilização espacial for impossível, se estivermos permanentemente confinados à Terra, não apenas na prática, mas, fundamentalmente, o que isso nos diz sobre o nosso lugar no universo? O que isso significa para o paradoxo de Fermi? O que isso diz sobre o futuro da humanidade? E, mais importante, como devemos reagir? Para esta realidade, o que devemos fazer com a nossa civilização sabendo que a Terra é tudo o que teremos? Porque esse conhecimento, por mais decepcionante que seja, pode ser a chave para o nosso futuro. Sobrevivencia. Então, examinamos as barreiras fundamentais à colonização espacial e analisamos os motivos. Todas as propostas específicas para assentamentos espaciais falham quando avaliadas honestamente. Agora,
Precisamos confrontar o quê? Isso significa que, se estivermos realmente confinados à Terra para sempre, se a civilização espacial é na verdade impossível, o que isso nos diz sobre o nosso lugar no universo? Como devemos pensar sobre o futuro da humanidade? E, mais importante, o que devemos fazer de fato com isso? Conhecimento? Porque acredito que aceitar nossas limitações, por mais doloroso que isso possa ser, é na verdade o primeiro passo. Um passo em direção à construção de algo significativo e duradouro. Não a fantasia de ficção científica de Império Galáctico, mas algo mais modesto e talvez mais valioso. Florescimento Sustentafel. Civilização no único mundo que podemos de fato habitar. Deixe-me começar com o paradoxo de Fermi, pois isso tem implicações profundas. Enrico Fermi fez a famosa pergunta: se o universo é tão vasto e antigo, onde está todo mundo? Por que ainda não? Civilizações alienígenas foram detectadas? Existem muitas soluções propostas. Talvez a vida seja Extremamente raro. talvez a inteligência seja rara. Talvez as civilizações se destruam eles mesmos rapidamente através de guerras ou colapsos ambientais. Ou talvez haja um grande filtro, algum desafio que impede que a maioria das civilizações alcance o status interestelar. E estou cada vez mais convencido de que a grande. O filtro é exatamente o que temos discutido, a própria colonização espacial. Talvez a razão pela qual não vemos evidências de galáxias que abrangem civilizações seja porque tais civilizações são impossível. Talvez todas as espécies tecnológicas cheguem a um ponto em que possam detectar planetas ao redor de outras estrelas, onde sonham em se espalhar pelo cosmos, onde desenvolvem rudimentos. Voos espaciais, mas eles se deparam com as mesmas barreiras fundamentais que nós. A física não permite. A biologia. Não há respaldo para isso. A lógica econômica não funciona. Os prazos são muito longos. E Assim, eles permanecem confinados em seus mundos natais, olhando para as estrelas com saudade, mas incapazes de alcançá-las. É verdade, então a galáxia pode estar repleta de civilizações. Centenas, milhares, talvez milhões. Espécies inteligentes. Cada uma sozinha em seu planeta. Cada uma sonhando com o estrelas, mas presos pelas mesmas limitações físicas. Não estamos sozinhos no universo, mas poderíamos muito bem estar. Porque nunca poderemos nos encontrar. As distâncias são imensas, as barreiras intransponíveis. A física é implacável demais. É um pensamento solitário, mas também estranhamente reconfortante. Significa que não estamos falhando. Significa que o sonho de uma civilização espacial não era algo que poderíamos ter alcançado se apenas tivéssemos nos esforçado mais ou fossemos mais inteligentes. Sempre foi impossível para todos, em todos os lugares. O universo é estruturado de tal forma que a inteligência biológica permaneça confinada aos mundos onde evoluiu. Consciência. Existem bolsões dispersos por todo o cosmos. Mas esses bolsões permanecem isolados para sempre uns dos outros. Essa pode ser a natureza fundamental da realidade. A inteligência é local, não Universal. a vida se espalha pelas superfícies planetárias, mas não entre mundos. E nós precisamos aceitar isso e construir nossa civilização de acordo. Agora, algumas pessoas ouvirão isso e responderão com desespero. Eles dirão: se estivermos presos na Terra, se nunca pudermos escapar, então, qual é o sentido? Por que se dar ao trabalho de construir algo se tudo está confinado a um só lugar? Planeta frágil que eventualmente será destruído pela expansão do Sol em 5 bilhões de anos. E eu entendo essa reação, mas acho que é profundamente errado. Primeiro, porque 5 bilhões de anos é uma quantidade quase incompreensível de Tempo. Os humanos modernos existem há apenas cerca de 300 mil anos. Registrado. A civilização tem apenas cerca de 10 mil anos. 5 bilhões de anos são 500 mil vezes mais. Mais tempo do que toda a história da humanidade. Se nossa civilização durar sequer 1 milhão de anos, isso ainda é 5 mil vezes mais tempo do que existimos até agora. É extraordinário. É algo pelo qual vale a pena lutar. O fato de eventualmente terminar não o torna sem sentido. Nada dura para sempre. O próprio universo
Eventualmente morrem por morte térmica quando a entropia atinge o máximo e toda energia útil se esgota. Isso é fundamental. Thermodynamica. Mas isso não torna a existência sem sentido. Significa apenas que a existência finita e coisas finitas ainda podem ter valor, ainda podem importar. Ainda assim, pode valer a pena preservar e valorizar. Em segundo lugar, porque mesmo que nossa civilização eventualmente termina a experiência de existir, de estar consciente, de compreender o universo, que tem valor intrínseco, cada momento da humanidade. Experiência, cada alegria, descoberta e conexão contribui para o todo. Significado no cosmos. O universo, até onde sabemos, é em grande parte vazio, em grande parte inconsciente, em grande parte sem sentido. Mas aqui na Terra, a consciência existe. O universo se conhece através de nós. Podemos contemplar nossa própria existência, compreender as leis da física, criar arte, música e literatura, sentir amor, admiração e curiosidade. Isso é Extraordinário e precioso. Não precisa durar para sempre para ter importância. Importa agora, e importará enquanto durar. Portanto, o apropriado. Nossa resposta a estar preso à terra não é o desespero, mas sim a gratidão. Deveriamos. Valorizemos o que temos. Devemos proteger este único mundo onde existe consciência. Devemos construir o melhor. Podemos saber que a civilização é finita, mas também saber que isso não tem problema. Por quê? Coisas finitas ainda podem ser belas e significativas. Deixe-me falar sobre o que isso significa para a maneira como devemos viver. E o que devemos priorizar. Se a Terra é tudo o que temos para sempre, então nossa prioridade principal é: nossa obrigação é tornar a Terra sustentável. Não apenas por décadas, mas por milhões de anos, se possível. Isso significa: resolver as mudanças climáticas não é uma questão de obrigação, mas sim de necessidade. Não existe um planeta reserva. O clima da Terra é o único clima que teremos. Se o destruirmos, se desencadearmos um aquecimento descontrolado, se nós, ao tornar grandes partes do planeta inabitáveis, não estamos fugindo para Marte. Estamos vivendo com as consequências. Permanentemente. Portanto, a mudança climática não é apenas uma questão ambiental. É uma questão existencial. Trata-se de saber se a civilização humana continua ou entra em colapso. E precisamos tratá-la com a urgência que o reconhecimento exige. Nós precisamos fazer a transição para energias renováveis, não gradualmente ao longo de décadas, mas o mais rápido possível. Precisamos. Desenvolver tecnologia de captura de carbono e implementá-la em larga escala. Precisamos proteger florestas e oceanos que absorvem carbono. Precisamos nos adaptar ao aquecimento que já está em curso. Isso não é opcional. É uma questão de sobrevivência. Da mesma forma, no que diz respeito à biodiversidade, os ecossistemas da Terra não estão. É bom tê-las. Elas são um sistema de suporte à vida que torna nossa existência possível. As florestas produzem oxigênio e absorvem dióxido de carbono. Os oceanos regulam o clima e produzem grande parte do oxigênio. Nós respiramos. Os ecossistemas do solo reciclam nutrientes e sustentam a agricultura. Os polinizadores possibilitam a produção agrícola. Cada espécie que entra em extinção representa uma perda de funcionalidade na biosfera da Terra. Estamos conduzindo um experimento massivo para determinar quantas espécies podemos eliminar antes que os ecossistemas entrem em colapso e, bem, não sabemos onde. Os pontos de inflexão são: não sabemos quais espécies são espécies-chave cuja perda desencadeia falhas em cascata. Portanto, cada extinção é um risco. Cada destruição de habitat é uma aposta com o nosso próprio sobrevivência. Se ficarmos presos à Terra para sempre, então proteger a biodiversidade do planeta é fundamental. Não se trata de ser gentil com os animais. Trata-se de manter os sistemas dos quais dependemos para sobreviver. É uma questão de esclarecimento. Interesse próprio. Agora, deixe-me falar sobre armas nucleares, porque essa ameaça se torna absoluta se não houver um plano B. Plano. Atualmente, existem cerca de 13.000 ogivas nucleares no mundo. Isso é suficiente para destruir a civilização humana várias vezes. E essas armas estão em alerta máximo,
prontos para decolar em questão de minutos após uma percepção de perigo. Ameaça. Ao longo da história, estivemos perto de uma guerra nuclear diversas vezes devido a essa ameaça. Há acidentes, falhas de comunicação e erros de cálculo. Durante a Guerra Fria, houve dezenas de situações de risco onde a decisão de uma pessoa ou uma falha de computador foram decisivas. Evitamos um holocausto nuclear. Sobrevivemos tanto por sorte quanto por qualquer outra coisa. Mas a sorte não dura para sempre. Eventualmente, se as armas existirem, elas serão usadas. Talvez deliberadamente durante um conflito, talvez acidentalmente devido a uma falha técnica, talvez por erro de cálculo, em que um dos lados pense estar sob ataque e revida. No entanto, acontece. Se as armas nucleares forem usadas em grande escala, a civilização acaba. E se estamos presos à Terra, e isso não significa apenas o fim da nossa civilização atual, é potencialmente o fim definitivo da civilização humana. Não há colônia em Marte para garantir a continuidade da espécie. A Terra é o planeta. Portanto, as armas nucleares representam um risco existencial que temos. Só temos tolerado isso por sorte. E depender da sorte para a sobrevivência da espécie é insano. A única explicação racional é: a resposta é o desarmamento nuclear completo. Eliminar todas as armas nucleares globalmente, de forma verificável. Permanentement. Sim, isso é politicamente difícil. Sim, requer confiança entre nações que foram inimigas. Sim, a verificação é desafiadora, mas é necessário. Se quisermos sobreviver na Terra por milhões de anos, não podemos ter armas capazes de acabar com a civilização em uma tarde. Elas precisam de Ser eliminado. A alternativa é aceitar que eventualmente, provavelmente, dentro de séculos ou milênios, eles serão usados e nós nos destruiremos. Isso é aceitável? Eu acho que não. Então, o desarmamento nuclear, que parecia um sonho impossível, precisa se tornar uma prioridade prática. E talvez reconhecer que estamos presos à Terra, que não há saída, nos dará a motivação necessária para realmente alcançar esse objetivo. Quando você sabe que uma guerra nuclear significa extinção permanente, em vez de apenas um revés temporário até a colonização de Marte. Depois de se recuperar, o desarmamento repentinamente parece muito mais urgente. Deixe-me falar sobre inteligência artificial, porque isso é outro risco existencial que se torna absoluto em um cenário terrestre. Estamos desenvolvendo capacidades cada vez mais poderosas. Inteligência artificial com potencial para eventualmente superar a inteligência humana em todos os domínios. Uma vez que criarmos inteligência artificial, inteligência geral que pode se aprimorar, poderíamos ter uma explosão de inteligência que levaria à superinteligência, muito além da capacidade humana. Isso seria maravilhoso se a inteligência artificial estivesse alinhada com os valores humanos nos ajudam a resolver problemas. Ou poderia ser catastrófico se a inteligência artificial tem objetivos incompatíveis com a sobrevivência humana. O problema é que não sabemos como garantir o alinhamento da inteligência artificial. Estamos avançando rapidamente com o desenvolvimento de capacidades enquanto a pesquisa em segurança está atrasada. Isso é imprudente em qualquer cenário, mas seria uma loucura total se ficássemos presos na Terra. Porque se a inteligência artificial falhar na Terra e não houver uma colônia em Marte, então acabou. A humanidade acaba sendo substituída pelo que a inteligência artificial decidir fazer. Portanto, a segurança da inteligência artificial precisa ser nossa principal prioridade no desenvolvimento de inteligência artificial. Não apenas uma reflexão tardia, não apenas algo que abordaremos mais tarde, mas que é o foco principal desde o início. Precisamos resolver o problema de alinhamento antes de criarmos superinteligência, não depois. Isso pode significar desacelerar a inteligência artificial. Desenvolvimento, que empresas e nações relutam em fazer porque estão competindo pela supremacia da inteligência artificial. Mas se for realmente algo terrestre, sem um plano B, vencer a corrida da inteligência artificial não tem sentido. Se o prêmio for a extinção da humanidade, precisamos de cooperação internacional em segurança da inteligência artificial, acordos vinculativos que ninguém. Desenvolvemos inteligência artificial superinteligente até resolvermos o problema do alinhamento. Sim,
Isso é difícil de verificar e garantir. Sim, alguns atores podem trapacear, mas temos que tentar porque a alternativa é inaceitável. E talvez reconhecer nossa. A condição de estar confinado à Terra dará o ímpeto para essa cooperação. Quando todos entenderem que a catástrofe da inteligência artificial significa extinção permanente para todos nós, e de repente a cooperação parece mais atraente do que a competição. Agora, deixe-me falar de algo mais positivo do que estar preso à Terra possibilita. Se aceitarmos. Se ficarmos na Terra para sempre, então poderemos concentrar toda a nossa energia e recursos em tornar a Terra maravilhosa. Em vez de tentar escapar disso, pense em todo o dinheiro, esforço, pesquisa, engenharia, talentos que são investidos em programas espaciais. Centenas de bilhões de dólares por ano em todo o mundo. Milhares de engenheiros e cientistas brilhantes. Enorme capacidade industrial. Tudo isso visava o sonho de deixar a Terra. E se redirecionássemos tudo isso para melhorar a Terra? E se os recursos foram direcionados para o desenvolvimento de energia renovável, captura de carbono e ecossistema, restauração, eliminação da pobreza, erradicação de doenças, educação, Infrastructura. quão melhor poderíamos tornar a vida na Terra se não estivéssemos gastando tantos recursos tentando deixar para lá? Não estou dizendo que devemos eliminar completamente os programas espaciais. Exploração robótica do sistema solar. E além é cientificamente valioso e relativamente barato. Observação da Terra. Satélites, GPS, satélites de comunicação, tudo isso é útil. Mas voos espaciais rudimentares com o objetivo de colonização, extremamente caros. Programas para enviar humanos a Marte ou à Lua para construir assentamentos poderiam ser redirecionados. E a mudança de mentalidade é ainda mais importante do que os recursos. Se aceitarmos que a Terra é nosso lar permanente, então a trataremos de forma diferente. Vamos valorizá-la mais, vamos cuidar dela com mais cuidado. O sonho de escapar. A ideia de ir para Marte caso a Terra se torne inabitável sempre foi uma forma de preocupação psicológica. Uma rota de fuga que diminui a urgência de proteger a Terra. Se as pessoas acham que podemos, eles sempre vão para Marte, não lutam tanto para impedir que a Terra seja destruída. Mas se todos realmente entendessem isso, a Terra é tudo que teremos, não há plano B, então talvez finalmente trate nosso planeta com o cuidado e o respeito que ele merece. Deixe-me falar sobre como seria uma civilização terrestre madura. Em vez de se expandir constantemente, consumindo cada vez mais, em constante crescimento, focaríamos na sustentabilidade e na qualidade de vida. O objetivo é alcançar uma população estável que a Terra possa sustentar confortavelmente com o mínimo de recursos. Impacto ambiental. Provavelmente algo entre 2 e 10 bilhões de pessoas, dependendo da tecnologia e Padrões de consumo. fazemos a transição completa para energias renováveis e economia circular, onde nada é Desperdicio. tudo é reciclado e reutilizado. Protegemos e restauramos. Ecossistemas, criando um planeta que não seja apenas habitável, mas também belo, com áreas selvagens e biodiversidade ao lado. Civilização humana. Desenvolvemos tecnologias não para expansão, mas para aprimoramento. Melhor medicina, extensão. Uma vida longa e saudável. Melhor educação, tornando todos mais inteligentes e capazes. Melhor governança, criando justiça. E sociedades equitativas. Arte e cultura melhores enriquecendo a experiência humana. Nós gostaríamos. Valorize a profundidade em vez da amplitude, a qualidade em vez da quantidade, a sabedoria em vez do poder. Em vez de se medíssemos o sucesso pela quantidade de bens que possuímos, o mediríamos pela qualidade de vida que vivemos. As pessoas são felizes? Elas se sentem realizadas? Têm trabalho e relacionamentos significativos? A sociedade é justa e Equitativo. o planeta está saudável? Essas seriam nossas métricas, não o crescimento do PIB ou extração de recursos ou expansão territorial. E pensaríamos em termos de planejamento a longo prazo, não apenas para o futuro próximo trimestre ou próxima eleição, mas para o próximo século, próximo milênio, próximo milhão de anos. Como construímos instituições e práticas que podem manter uma civilização próspera indefinidamente?
Como transmitimos conhecimento e sabedoria? Como podemos criar culturas que valorizem o pensamento a longo prazo, atravessando gerações? E a gestão planetária? Essas são as questões que uma civilização terrestre precisa responder. Precisa responder. Agora, eu sei que muitas pessoas, especialmente os jovens, vão. Eles acham essa visão profundamente insatisfatória. Cresceram assistindo a Jornada nas Estrelas e Star Trek. Guerras, com sonhos de humanidade se espalhando pelas estrelas, com a promessa de expansão infinita e ilimitada. Possibilities. Aceitar que estamos confinados a um pequeno planeta parece desistir, como se contentar com menos, como traindo o espírito humano de exploração e expansão. E eu entendo essa reação porque eu senti isso também. Passei toda a minha carreira trabalhando em teorias que poderiam viabilizar isso. Viagens espaciais, buracos de minhoca, motores de dobra, dimensões extras. Eu queria acreditar que as estrelas eram o nosso destino. Mas, como cientista, tenho a obrigação de siga as evidências em vez de se deixar levar por ilusões. E as evidências sugerem que a civilização espacial é impossível. Não. Não porque não nos esforçamos o suficiente, mas porque a física, a biologia e a economia criam barreiras que não podemos superar. Portanto, aceitar essa limitação não é desistir. É encarar a realidade. Encarar a realidade, por mais decepcionante que seja, é o primeiro passo para a verdadeira transformação. Resolver problemas em vez de desperdiçar recursos em sonhos impossíveis. Deixe-me. Vou te contar algo que aprendi ao longo das minhas décadas como físico. O universo não se importa com os nossos sonhos. A física não ajusta suas leis para tornar nossas fantasias possíveis. A física é o que é. É indiferente aos desejos humanos. A equação do foguete não muda porque gostaríamos que sim. A radiação não diminui porque queremos. As distâncias não diminuem porque somos impacientes. O universo é vasto, frio, vazio e quase inteiramente hostil à vida. Essa é a realidade. A vida existe em pequenos bolsões onde as condições são favoráveis. E esses bolsões permanecem isolados uns dos outros por vastos abismos de espaço e tempo. Isso não é uma falha da ambição humana. É simplesmente assim que o universo está estruturado. E uma vez que você aceite que, quando você para de lutar contra a realidade e começa a trabalhar com ela, podemos de fato começar a progredir em problemas reais. Se aceitarmos que estamos presos à Terra, então nossa pergunta não é como. Será que escapamos da Terra? Ou melhor, como construímos a melhor civilização possível na Terra? E essa é, de fato, uma questão que pode ser respondida. Pergunta. Isso exige a resolução de problemas complexos como as mudanças climáticas, energia sustentável e cooperação global. Pensamento a longo prazo. Mas esses são problemas que têm soluções. São difíceis, mas não impossíveis. Ao contrário de a colonização espacial, que é genuinamente impossível, tornar a Terra sustentável é difícil, mas possível. Temos o conhecimento e a tecnologia. Só precisamos a vontade. Então talvez o verdadeiro propósito de confrontar a impossibilidade do espaço seja: a civilização consiste em redirecionar nosso foco e energia para o que é possível. Significa garantir que sobrevivamos tempo suficiente para que, se o espaço se tornar viável algum dia, ainda estamos aqui para tentar. Deixe-me dizer o que eu espero para a humanidade. Futuro. Espero que façamos a transição para energia totalmente renovável nas próximas décadas. Resolver as mudanças climáticas antes que se tornem catastróficas. Espero que eliminemos Armas nucleares, eliminando essa ameaça existencial permanentemente. Espero que desenvolvamos inteligência artificial segura. Isso nos ajuda em vez de nos ameaçar. Espero que estabilizemos a população em um nível. Alcançar um nível sustentável e criar sistemas econômicos que proporcionem uma vida boa para todos sem destruir o planeta. Espero que possamos proteger e restaurar os ecossistemas da Terra, mantendo a biodiversidade que sustenta toda a vida. Espero que criemos instituições globais capazes de coordenar ações em prol do planeta. Desafios. Espero que desenvolvamos culturas que valorizem o pensamento a longo prazo, a sabedoria e a gestão responsável do planeta. E espero que sobrevivamos, não apenas por séculos, mas por
Milhões de anos, criando a civilização mais duradoura e próspera possível em nosso planeta. Mundo precioso. Isso pode não ser tão emocionante quanto Jornada nas Estrelas. Pode não ser. Envolve impérios galácticos e encontros alienígenas, mas é real. É possível e vale a pena. Porque a consciência que existe no universo, a compreensão do universo, a criação de beleza e significado, isso é Valioso. quer aconteça em um mundo ou em 1 milhão de mundos, somos o universo conhecendo a si mesmo. Isso é Extraordinario. Isso é precioso. E não importa se acontece apenas na Terra. O que importa é que aconteça. De jeito nenhum. Que a consciência, a inteligência, o amor e a admiração existam. Em algum lugar no vasto cosmos. Nós somos esse lugar. A Terra é esse lugar. E devemos valorizá-la, protegê-la e construir a melhor civilização possível no único mundo que realmente teremos. Obrigado por ouvirem essas verdades difíceis. Obrigado por confrontarem realidades incomodas, em vez de se apegar a fantasias reconfortantes. E obrigada por não desistir. Não estamos preocupados com o futuro da humanidade simplesmente porque esse futuro parece diferente do que esperávamos. Temos um planeta, uma chance. Uma oportunidade preciosa para a consciência na vasta escuridão cósmica. Não a desperdicemos perseguindo-a. Sonhos impossíveis quando poderíamos estar construindo algo real e duradouro. O espaço nunca foi o nosso destino. A Terra é nosso destino. E está tudo bem. Isso basta. É tudo. Muito obrigado.